are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me. Oi, pessoal! Começando mais um Paty no Pod Pod, já estamos na segunda temporada. Aqui eu converso com profissionais da área da saúde e também com um ser humano, meu semelhante, que enfrentou o câncer de mama ou está enfrentando. Que alegria estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Outubro Rosa, né? E a gente não pode Exato. deixar de falar do cuidado, da conscientização, do quanto é importante, né? Que o tumor seja diagnosticado a tempo. Estou muito feliz com o convite. E eu agradeço imensamente porque isso é muito importante, né? Isso que você falou, de o tumor ser diagnosticado o mais rápido possível, né? Muitas mulheres demoram para ter esse conhecimento e acabam pegando o tumor já muito evoluído. E para a Sim. gente começar, Pri, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como foi que você descobriu o seu câncer de mama e qual o tipo do seu tumor, como foi feito o tratamento. Conta um pouquinho para a gente. Bom, então vamos lá, né? Hoje eu tenho 40 anos, mas eu descobri quando eu tinha 33 e eu tinha 3 lojas de roupas, né, no segmento da moda. Uma na cidade onde eu moro, Mário Campos, outra em Brumadinho, que ficou conhecida aí nacionalmente, né, pela tragédia, Sim. e outra na cidade de Sarzedo. Então eu nunca me imaginei parando para poder cuidar da minha saúde e ainda mais para cuidar de um câncer. Eu sei que tem muitas empreendedoras aí que estão me assistindo, né? E a gente que tem o próprio negócio sabe o quanto é corrido. Quando a gente não está comprando, a gente está vendendo, a gente está colocando preço na roupa, a gente está ligando para cliente, a gente está organizando, né, lançamentos, enfim. É uma infinidade de coisas. Porém, Paty, eu tinha o hábito de me tocar. Eu sempre tive esse hábito, mesmo não tendo idade, mesmo não me ligando no que era a campanha Outubro Rosa. Às vezes eu estava ali almoçando, correndo e via alguma coisa referente na televisão. E aí eu pensava assim, nossa, como deve ser ruim, né? Ter câncer, morrer de câncer. Ai, Deus me livre. E nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Ainda mais porque eu não... Muito se ouve falar em mulheres de acima de 40 anos. Eu não estava na faixa etária. Eu sempre E você tive não tinha nenhum caso na família? Não, nenhum caso na família. Eu fui o primeiro. E assim, sempre tive bons hábitos alimentares, sempre pratiquei atividade física, sabe? Então eu não me enquadrava naquele perfil. Não era de fritura, não era de refrigerante. E assim, eu fui mesmo surpreendida por aquele tumor. Eu tinha terminado de fazer os exames periódicos e anuais que toda mulher deve fazer, né? Que é o Papa Nicolau, a ultrassom das mamas, e eu, como tinha prótese, já poderia fazer a mamografia. E eu já era meu segundo ano fazendo mamografia. E a mamografia não identificou o nódulo, mas a ultrassom identificou. Só que antes que eu fizesse o exame, eu notei, né, o tumor que estava crescendo na minha mama. Eu ia percebendo que ele, a cada dia, ele endurecia, ele tomava forma. E, né, eu fiz a biópsia e veio a confirmação. E aí, né, eu acho que para todas é como ali se um buraco caísse, Nossa. abrisse e você caísse lá dentro. Naquele momento, você pensou que pudesse morrer? Não, eu não pensei que eu pudesse morrer. Na verdade, eu nunca me senti doente. Sempre fui muito positiva. Na verdade, a minha ficha só caiu um pouquinho mais para frente. E nós vamos chegar lá. Mas eu lembro, Paty, que nessa hora eu caminhei para uma parede ainda da loja. E eu encostei a minha cabeça, eu fiz uma oração muito sincera. Eu falei, Deus, eu não sei o que me aguarda daqui para frente. Mas uma coisa eu sei, se o Senhor caminhar comigo, eu vou conseguir vencer cada etapa, cada processo, eu vou conseguir vencer esse novo, esse desconhecido, né, que quer me assustar. E na época, a minha filha, que hoje tem 17, só tinha 8. O meu filho só tinha 1 aninho e 10 meses. Meu Deus. Então,
eu só tinha muita sede de querer viver dentro de mim, Você era muito sabe? nova, né? Muito nova, apenas 33 anos. Então, a gente tem, né, batido nas empresas e falado muito nessa tecla que o tumor, o quanto antes ele for diagnosticado, maior é a chance de cura. Porque, como Sim, você disse, né, no início, muitas mulheres já descobrem o tumor tardiamente, já com sim. metástase. Metástase enorme, já com 6, 8 centímetros, né? Isso. E aí, sim, já não dá tempo de fazer muita coisa, porque se for diagnosticado logo no inicinho, hoje já se fala em 95% de chance de cura. Então é Sim. alto, sabe? E claro que eu acho que eu estou vivendo há tanto tempo, claro, primeiramente porque Deus tem me sustentado, mas segundo, porque eu descobri o tumor ainda pequeno. Paty, algo muito interessante. Eu Hum. plantei no dia 1º de outubro, agora desse ano. Carocinho de feijão, sabe? Peguei um pedacinho de algodão e plantei 2 carocinhos de feijão. Hoje ele já tem raiz. E assim é o tumor dentro da gente. Exatamente. É Ele muito cria rápido, né? raiz muito rápido, muito rápido. Então a gente não pode ficar de braço cruzado esperando que o tumor ele cresça, ele, né, se Uhum. alastre. Mas aí eu, Você sabe me né, dizer qual era o tipo de tumor que você tinha? sim, um pouco mais para frente, né, através de um exame específico chamado imunohistoquímica, a gente descobriu que ele era um Uhum. triplo negativo. Ah, o meu também é o triplo negativo, que eu Pois tô é, tratando. assim, o que eu mais vejo, Paty, é que ele é um tumor muito raro. E Sim. apesar da resposta dele ser boa à quimioterapia, ele é muito suscetível a metástases. Conheço muitas Muito. mulheres que ficaram apenas no primeiro diagnóstico e, né, e te abençoo, recebe aí que também você vai ficar Se somente Deus nesse quiser. diagnóstico. Mas a gente precisa ficar de olho, porque Sim. ele está na corrente sanguínea e ele é muito agressivo. Ele Ele se cresce numa espalha velocidade, rapidamente. É, espalha muito rápido, né? sim. E infelizmente ele voltou. E voltou em 2018, quando eu já tinha passado pela mastectomia. Você fez todo E o tratamento quimioterápico, passou pela sim, mastectomia. Paty, eu nunca me sentia doente, sabe? Embora Uhum. assim, né? A falta dos cabelos, a falta das Sim. sobrancelhas, dos Dos cílios. cílios. Eu acho que foi o que mais me fez falta, sabe? Porque aí a gente descobre, né, a função real da Sim. sobrancelha, a função real dos cílios, que é Dos a vassourinha. cílios. Porque toda pessoa que tem o câncer fica com um aspecto parecido, né? Fica. É, mais magro, mais toda sem nada. Então é uma coisa que choca um pouco. Para mim, até hoje, ainda choca. Então, e assim, eu passei por tudo isso, claro, né, que tinha Uhum. dias que eu não me identificava no espelho, porque eu estava inchada da medicação, eu estava careca, né, e assim, mas eu focava na cura. Eu Qual foi pensava seu assim, protocolo de químio? eu fiz 4 vermelhas, eu iniciei com as quimioterapias, então eu fiz as Uhum. 4 vermelhas e 12 brancas. Eu acho que esse é um protocolo para todas, Sim. né? É, o meu é o mesmo também. Pois é, eu acho que esse é um protocolo que geralmente todas as mulheres que são diagnosticadas com câncer de mamas passam por esse protocolo, exceto as que têm, né, Sim, alergia à quimioterapia vermelha, elas já vão direto sim. para as brancas. Só para entender melhor, por que que você fez a mastectomia? Porque eu tirei, Então, assim, só o quadrante. Aí, no seu caso, você fez a mastectomia. Por quê? eu Foi fiz uma a radical. recomendação? Hã. Foi sim, porque por causa de ser triplo negativo, então meu mastologista achou melhor, né? Hã. Eu já tinha uma idade que ele considerava aceitável, eu já tinha 2 filhos, eu não queria mais ter filhos. Então ele resolveu tirar toda a mama para Uhum. correr menos risco do tumor voltar, sabe? Para ter uma margem maior Certo. de segurança. Quando você descobriu, que tamanho que estava o tumor? Ele tinha 3 milímetros.
Eu peguei ele bem no inicinho, Nossa, muito pequeno. muito pequeno. Porque o meu tinha 1,7 centímetros. É, Então já é bem maior do que o seu, né? sim, é. Mas assim, até esse era o tamanho real na biópsia, né? Porque até eu Aham. iniciar a quimioterapia, a gente sabe que isso leva um tempo e o que é o Sim. que mais causa desespero em nós, porque você sabe que tem ali um tumor crescendo dentro de você, alimentando as suas Sim. células e que você não pode fazer nada. Você tem Então que foi um aguardar, né? alívio. Foi um alívio quando eu comecei com as quimioterapias vermelhas e já na segunda eu passava a mão e não mais sentia o nódulo, né? E aquilo, nossa, uau, era muito reconfortante para mim. Mas aí o tumor voltou em 2018, né? Quando você acabou todo o tratamento, o médico disse que você não tinha mais nada. Não, ele falou assim, com esse resultado, Ah, porque a gente passa, né, por um exame lá, uma cintilografia da mama. Ele falou assim, isso. olha, com esse resultado, eu até anotei, tem essa foto no livro. Eu até Uhum. anotei as palavras dele. Com esse resultado, eu considero totalmente banida a doença da sua vida. E aí eu Nossa, lembro que a gente então. até foi num restaurante celebrar, né, as palavras do médico e a gente acreditava piamente que a Sim. cura tinha acontecido. Só que nessa época, Paty, eu já tinha conhecido outras pacientes, sabe? E eu já tinha Uhum. me envolvido na causa de amparo a elas. E ainda de lenço na cabeça, eu comecei a fazer palestras nas empresas a troco de cestas básicas para não mais ir visitá-las de mãos abanando, porque a gente Uhum. percebia que tinha outras mulheres que, assim como nós, estavam passando pela doença, mas sem ter aquele mesmo amparo que a gente tinha. A gente Sim. sempre teve o carro próprio para poder ir para o tratamento e voltar. A gente sempre teve uma alimentação adequada, porque a boca Você fica tinha ruim. convênio Sempre tive também? convênio e Sempre era teve muito convênio. grata, sabe? Por isso, Sim. por toda a comodidade que o convênio oferece. A gente sabe que essa não é a mesma realidade no Não SUS, é. né? Não é. É. E muitas ficam na fila esperando e tal, e eu não. Então eu sempre tive muita gratidão. E aí eu comecei a ter interesse em fazer por outras. E era Uhum. muito difícil quando a gente chegava na casa delas e percebia que o esposo já tinha abandonado. Porque falava assim, Sim, muitas mulheres são abandonadas, né, 70% das mulheres são abandonadas pelos companheiros durante esse processo, né. e é algo muito triste de se ver, porque, poxa vida, no momento crucial que a mulher precisa tanto, Mais ela se vê precisa. ali, ela se vê ali desamparada pelo companheiro e tendo que ser o arrimo de família do dia para a noite. E muitas vezes elas são recém-mudadas, né? Vêm das capitais, das cidades maiores, vêm para Betim, que é um local lá que presta atendimento para as pessoas que são da cidade e também das cidades circunvizinhas. E aí elas não têm uma rede de apoio sólida, como eu sempre tive. Eu tinha minha mãe, eu tinha minha sogra, eu tinha minha irmã, sabe? Eu sempre tive. As pessoas brigavam. Não, quando você for para o tratamento, pode deixar que Uhum. eu fico. Não, pode E o deixar seu marido foi só. ponta firme também com você? Ponta firme, sempre me acompanhou em todos os exames, Graças a de Deus. quimioterapia sempre esteve muito presente comigo, sabe? E assim, eu Uhum. acabava envolvendo ele também nas histórias de outras É, mulheres, né? não tem como, né, eles Não tem vivem como. junto, né. É pacote completo. Ô Priscila, só para entender um pouquinho melhor, o seu tumor, esse inicial aí, da mama, ele estava localizado em que região do seio? Era no quadrante, no Não, bico? ele estava aqui acima do meu bico, acima da Acima do auréola. bico, Ele entendi. estava assim por cima do sutiã mesmo. Aham, Eu conseguia perceber ele, sabe? E eu porque o meu percebia. eu não sentia nada, eu não percebia nada, apesar do tamanho, né, eu não conseguia sentir nada no exame de toque, para mim estava tudo normal. É Por isso que eu estou te mesmo? perguntando da localização, né, que você falou que sentia ao passar a mão, né. Eu percebi, ele começou a me incomodar, ele não doía, ele não andava, né? Uhum, Porque ele ainda estava no inicinho. Eu não cheguei a deixar a mama sair secreção,
pele, né, ficar como Aham. uma casca de laranja, como a gente vê aí Sim, nas imagens das palestras. Eu não cheguei a deixar a mama ficar nesse ponto, mas eu senti o incômodo. entendi. Bom, então aí passado todo esse processo da químio, da cirurgia, você achou que estava completamente curada, né? Sim, e aí, né, falei, maravilha, vida que segue, e assim, eu comecei a me encantar por esse projeto social, ao qual eu faço Uhum. parte, e, Paty, adivinha, eu já não tinha mais vontade de ir para as minhas lojas, eu só É queria isso que eu ia te passar o dia perguntar. envolvida com outras pacientes, porque, de certa forma, me fazia tão bem, Sim, sabe? Saber o que elas estavam sentindo, trocar aquelas ideias, sabe? Perder a mama foi algo que mexeu muito comigo, porque eu eu perdi a imagino. sensibilidade da mama toda, sabe? Você já fez o quadrante? Eu já fiz, né? E eu fiz uma cirurgia plástica no outro seio para os dois ficarem iguais. Simétricos. Isso, mas eu imagino porque assim, a gente já perdeu o cabelo, os cílios, a sobrancelha, nossa autoestima já fica lá embaixo. É. E perder mais o seio, eu imagino que deva ser assim muito devastador, né? É, principalmente para nós que somos mulheres, porque a mama ainda é Exato. muito esse órgão, né? Assim, da Sim, feminilidade, tá muito ligado à sensualidade da mulher, não é? exatamente. Mas não deve ter acontecido com você. Eu não tenho mais a sensibilidade na mama direita, mas como você só tirou um quadrante, Então, eu, graças a Deus, ela me falou dessa possibilidade, a mastologista, né, de eu perder a sim. sensibilidade, e eu continuo sentindo, graças a Ai, Deus, eu não perdi, isso. né? No bico, pelo menos, assim, ela falou que poderia perder a sensibilidade, não, tá tudo normal, graças ao bom Deus. Isso Eu tô me mesmo. E vai recuperando permanecer ainda, né? assim. É, Tem uma semana que eu esse fiz. início, esse inicinho, assim, é bem complicado, porque a mama ainda está naquele Sim. processo de cicatrização, então é super normal, mas fica tranquila que já já a mama vai Se estar Deus aí quiser. funcionando. Mas a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu tirei o sutiã, foi tocar lá, falei, meu Deus, vamos ver se ainda tô sentindo. Aí eu falei, ai, tô sentindo, meu Deus. Já dá uma Pois é. felicidade, né? Você fica mais tranquila. Então, a minha mama Ah, hoje, ela é morta, né? Ela é entendi. até fria, Você mas reconstruiu ela com eu silicone? reconstruí na mesma cirurgia, reconstruí. Entendi. Mas assim, no exame, não tem mais a carninha, sabe? Só Sim, a prótese ali. só Mas eu prótese. ainda dou graças a Deus, porque eu pude Sim, reconstruir. E eu graças a conheço Deus. muitas mulheres que não puderam devido ter descoberto já com metástase, sabe? Sim. Aí não tem mais como, Não né? tem mais como fazer. E assim, mulheres que falam que, nossa, uau, eu sempre achei as mamas lindas, meu sonho era colocar silicone e eu perdi a que eu tinha. Não era bonitinha, era bem caída, mas era a que eu tinha. Mas era, né? Você já está satisfeita, né? Mas, Paty, aí, Ah, quando eu pensei que eu já estava curada, né? Um belo dia, foi em eu vi. 2016, né? O primeiro. Em 2016 eu Certo. descobri o diagnóstico, 2017 eu já tinha passado pela mastectomia, foi nosso primeiro Outubro Rosa, a gente palestrou em várias Certo. empresas e tal, eu fechei a primeira loja, e aí fiquei só com duas, mas já querendo fechar a segunda e ficar só com uma, e uma Uhum. dor de cabeça. Era final de ano e começou a dar muito movimento na loja, e os dias eram quentes. Eu não sei onde que você mora, se tá quente aí, mas Eu aqui moro tá. aqui em São Paulo. Um dia 40 graus, no outro 20. É assim, Pois né? é. Aqui. É. Então a gente estava vivendo dias quentes aqui. Eu achava assim: ah, minha cabeça tá doendo porque hoje o dia tá muito quente. Ah, minha cabeça tá doendo porque eu não posso ficar sem almoço. E hoje eu não almocei, não deu tempo. Era como uma enxaqueca. Sim, era como uma enxaqueca. Só que eu Uhum. tomava o remédio e passava. Então fiquei Sim. tranquila. E confesso que até acostumei com a dor. Sim, que a gente vai acostumando, né? A gente Eu vai tenho muita acostumando. enxaqueca também. Eu tomo remédio constantemente, mas eu já tinha antes do câncer, entendeu? Nessa Entendi. mesma proporção. Mas qualquer coisa que aparece, a gente já fica em pânico, né? Já fica em pânico, mas eu sim Sim. sempre fui muito tranquila com relação a isso. Meu esposo que é um neurótico, sabe? Ele que é assim Aham. extremamente preocupado.
E eu até cheguei a comentar com ele, falei, nego, minha cabeça tá doendo todos os dias. Ele falou assim, Preta, marca um médico, vamos olhar. Todo dia você tinha dor? Todo dia. Só que eu tomava o remédio, passava. Só que Sim. depois que o efeito do remédio também passava, a dor voltava. E eu acabei acostumando com a dor. Uhum. Quando foi em janeiro de 2018, eu deitei para dormir. E naquela madrugada eu tive uma convulsão. Eu não lembro de nada, absolutamente nada. Eu só lembro que eu cheguei no hospital dentro da ambulância e a enfermeira me perguntou assim, boa noite, Priscila, meu nome é fulana de tal, você consegue entrar no hospital andando ou você vai precisar da cadeira de rodas? E eu lembro que eu balancei a cabeça assim, né, como quem assente, sim, eu consigo. Mas quando eu fui ficar em pé, as minhas pernas falharam. E eu entrei no hospital na cadeira de rodas. E a sorte, seu marido que viu você tendo a convulsão. Sim, ó, porque ele que acordou, ele falou que eu fiz um Nossa. barulho estranho, como se estivesse roncando, e ele pensou que eu estivesse brincando. E ele acendeu a luz e ele viu que eu já estava espumando a boca. Eu não sei, Paty, você já teve né, a oportunidade de ver uma crise de convulsão, mas é horrível. Eu já vi, sim, é horrível. Eu já A pessoa vi. se debate, a boca trava, a gente morde a língua e sai um sonho involuntário e contínuo. E eu confesso que eu me debatia muito e escapava o xixi, sabe? Então eu Meu acordava Deus. toda molhada. E assim, é deprimente. Nessa primeira crise, eu estava preparada para dormir, né? Então, quando eu dei por mim, eu estava no hospital de camisola de oncinha, meu Deus. E ali, eu me vi, né, aquela Priscila ligada no 220, totalmente dependente de terceiros. Aquela isso Priscila é péssimo. que tinha habilidade, né, de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que Deus deu essa habilidade somente para nós mulheres. Com certeza, eu sou dessas também. Pois é, e eu estava ali, dependente de alguém. Em poucos minutos, o neurocirurgião me disse assim, Priscila, você tem um tumor na cabeça muito proveniente do câncer de mama que voltou. Meu Deus. E a gente vai te internar e fazer sua cirurgia. Como que foi na hora receber essa notícia, meu Deus? Na hora, eu ainda estava muito grogue, sabe, das minhas crises de convulsão. E eu só consegui passar a mão assim no cabelinho. E eu pensei assim, ai meu Deus, mas agora que meu cabelinho está começando a crescer, ai, como que vai ser? Vão rapar minha cabeça? Vão abrir a minha cabeça? Aí sabe quando parece que Deus te dá um sacode assim e fala assim, filha, você não tá entendendo não? Vão abrir a sua cabeça e a cabeça é a principal responsável por todo o funcionamento do corpo. O seu falar, o seu andar, o seu movimento, se alguma coisa der errado, você pode ficar paraplégica ou ir a óbito. E aí a minha ficha da gravidade da doença, Paty, veio nesse exato momento. Porque eu falei assim, uau, meu Deus, me perdoa, a minha pequenez, a minha futilidade, eu aqui preocupada com o cabelo. Quando a doença que eu tenho pode me matar, sabe? E aí, uau, eu comecei a perguntar para Deus. Senhor, eu nunca te perguntei o porquê, mas sempre tentei entender o para quê. Poxa vida, eu já tô fazendo tudo bonitinho. Eu já tô palestrando, eu já tô conseguindo alimentos, eu já tô me compadecendo da história de outras. Confesso que me compadeço mais delas do que de mim mesma. Mas por que a doença voltou? O que tá faltando aprender que eu não aprendi? Fala comigo. Sabe? Eu fui para aquela cirurgia assim, desolada, mas muito firme, sabe, Paty? Sempre tive uma fé assim que me sustentou desde o primeiro instante. E eu conversei com meu marido antes de eu ir. Eu falei para ele assim: olha, eu não sei o que vai acontecer comigo nessa mesa de cirurgia. Os nossos filhos são muito pequenos, mas eu sei que você vai ter apoio da minha mãe, da sua. O que não vai te faltar vai ser apoio. Você fica firme, porque eu tô pronta. E ele olhou para mim com os olhinhos cheios de lágrimas e falou assim, Preta, eu tenho muita fé que nada vai te acontecer. E para ir para a cirurgia, né, a gente precisa de tirar
todo o metal do corpo. E eu tirei a aliança. E naquela mesa de cirurgia, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo de Deus, que me disse: filha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que as pessoas vejam o quanto eu sou fiel na sua vida. Eu tô te Meu usando Deus, para que arrepia, quando você Priscila de Deus. for nos lugares que você tem ido, você tenha autoridade para dizer: eu venci. Eu passei por tanta coisa, mas eu estou aqui. Isso você lembra, assim, já anestesiada ou foi antes de ocorrer a cirurgia? Paty, foi muito real, muito real. Eu sei que os médicos falam, né, que no momento que a gente está sedada, pode acontecer da gente ter alucinação. Não, foi uma coisa da sua cabeça, mas foi real. Foi real. Eu ouvi mesmo a voz do Espírito Santo conversando comigo, sabe? Me dizendo que a enfermidade não era para a morte, mas para que eu ganhasse autoridade no assunto. E você sempre foi muito religiosa, Priscila? Não. Deus preparou a minha fé, me fortaleceu para que eu passasse pelo câncer. Paty, eu era difícil, minha filha. Briguenta, ciumenta, rancorosa, estupinho curto. Mas Deus foi trabalhando na minha vida, porque eu falo, se fosse a Priscila de 3 anos antes, acho que eu tinha endoidado todo mundo, tinha pirado todo mundo e não ia dar conta. Mas Deus é tão perfeito, né, que Ele primeiro trabalhou meu coração para depois me entregar o desafio. Sim. O primeiro que você achava que já seria um desafio não era, né? Era uma preparação para o que viria, né? Sim, era uma preparação para o que viria. Você acredita que as emoções influenciam no câncer? Paty, hoje já é comprovado cientificamente, né, que a pessoa que tem muita dificuldade de perdoar, que a pessoa que é rancorosa... Que você me disse que era rancorosa e eu já pensei nisso, sabe? Sim, eles associam que a pessoa pode ter um câncer emocional. Né? A pessoa vai se enchendo tanto daquele sentimento que pode trazer uma doença psicossomática e pode resultar num câncer. Às vezes, se você tem a perda de um parente que você ama muito, a gente lida lá com mulheres que desenvolveram o câncer a partir da morte de um ente querido. Muitos perderam o pai ou a mãe, ou às vezes o esposo, sabe? E a partir daquela dor gerou isso, um filho. A partir daquela dor descobrir o diagnóstico. Sim, acredito muito nisso também. Só que assim, no meu caso, Paty, eu vejo que Deus tinha um propósito, sabe? E hoje eu entendo qual era esse propósito. E assim, eu tava falando, né, que para entrar no bloco cirúrgico a gente tem que tirar todo o metal do corpo, e eu tirei a aliança. E quando eu cheguei no quarto, meu esposo me pediu em casamento novamente. Aí eu falei com ele assim: eu aceito, marido, mas tem que ser segunda lua de mel. Porque não deu tempo da gente ter essa segunda lua de mel, porque passaram-se apenas 6 meses. 6 meses? Você estava se recuperando ainda? Estava me recuperando ainda. E eu tive uma nova convulsão. E também na frente dos meus filhos. Né? Eles já maiorzinhos, claro, mas infelizmente foi na frente deles. E ali eu já sabia, né, que ia começar tudo de novo. Você não ficou com nenhuma sequela depois dessa primeira cirurgia? Não, nenhuma sequela. Nenhuma. Só que a partir dessa segunda convulsão, os prognósticos começaram a ficar difíceis. Porque o mesmo neurocirurgião que fez minha cirurgia da primeira vez, ele falou comigo assim: Priscila, o tumor voltou. E ele tá numa área diferente da sua cabeça, muito perto do seu campo de visão direita, e eu corro o risco de te deixar cega. Só que eu trazia à memória aquela minha experiência com Jesus, me dizendo que a doença não era para a morte, sabe? E eu entrava com um sorriso no bloco cirúrgico de ponta a ponta, tamanha a minha confiança. E assim, eu entrava para a cirurgia, claro, lá no fundinho, temerosa, mas eu saía enxergando até melhor do que eu enxergo hoje.
E, né, com apenas 6 meses, novamente eu voltava Você a fez a convulsionar. segunda. Cirurgia e achava assim, agora sim, né? Agora eu venci, agora eu tô curada. Sim. Então, Porém, os dois passava. foram lugares diferentes da cabeça, do Sim, cérebro, lugares opostos. opostos, certo? E assim, eu convulsionei uma terceira vez também na frente dos meus filhos. E quando eu cheguei lá, o neurocirurgião falou assim: a Priscila tá voltando. E tá em muito Nossa Senhora. curto prazo. Olha para você ver, não tem 6 meses que você esteve aqui. E o tumor Isso na voltou segunda vez. na terceira. Na terceira, deu 6 meses de novo, aí 6 voltou. meses. Todas as minhas Tudo com 6 meses. metástases cerebrais eram de 6 em 6 meses. Isso começou a se tornar assustador, principalmente para o meu marido, que é o desesperado, né, da situação, que é o preocupado. Sim. E aí eu passei, e aí ele falou assim, Priscila, o prognóstico agora ainda é pior do que o segundo, porque agora está perto de um campo nobre da sua cabeça, perto de uma veia muito importante, responsável por toda a sua área motora do cérebro. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Tati, no pode? Pode. dead to me.